Então vamos agora colocar os códigos necessários aqui no nosso form usuários para poder visualizar os acessos do usuário que estiver sendo selecionado, Nós vamos iniciar então criando uma nova ação que chamaremos de ação atualizar. Atualizar acesso. Essa ação atualizar acesso, ela não, até nós podemos colocar aqui nos menus, nos botões. Então vamos fazer isso sim. Então vamos colocar aqui, ó, atualizar acessos, e aí nós podemos colocar objetos visuais que podem para poder acionar a ação, para executar a ação. Clique duplo na ação atualizar acesso. E aqui nós não precisamos herdar nada do formulário original e eu já deixei o código pronto. Eu só vou executar aqui o comando colar. Já deixei praticamente pronto aqui. E vamos fazer aqui algumas pequenas alterações. Muito bem, antes de mais nada, estou usando uma variável local chamada consulta, então var consulta do tipo string. Eu vou fazer uma pequena mudança no posicionamento dessa consulta, vou trazer para cá e farei aqui o seguinte teste. Veja bem, só poderemos apresentar os acessos caso um usuário esteja sendo apresentado e selecionado. Então, se o zconsulta em sua propriedade record count estiver apontando ou armazenando 0, significa que não há nenhum usuário sendo apresentado como resultado da consulta. Então, aqui no begin-end, o que nós vamos fazer? Apresentar uma mensagem: não há usuário selecionado. Tá. E aí, o comando exit para eu sair desta procedure. No entanto, antes que esse teste seja feito, eu vou executar os comandos zacesso.close, eu vou fechar qualquer consulta que tenha sido feita anteriormente, zacesso.sql.clear, qualquer consulta que estivesse armazenada na propriedade SQL, ela será eliminada, portanto a propriedade SQL ela será limpa. E aí sim, se o número de registros for diferente de 0, não entra nessa estrutura de decisão if e cai aqui embaixo. A variável consulta recebe o resultado de select, recebe a string select asterisco from view acesso, e zacesso.sql.add, na propriedade SQL, nós vamos armazenar o resultado, o conteúdo da variável. Tentamos executar a consulta, se der tudo certo, a consulta vai ser apresentada no dbgrid, chamado dbgrid acesso, mas se tivermos algum erro, o except é acionado, a mensagem a consulta não pode ser realizada, vai ser apresentada a consulta e o formulário vai ser fechado. Muito bem. Até aí nós temos o código deve estar certo. Vamos fazer um teste? Vamos compilar, nenhuma mensagem de erro. Vamos minimizar tudo aqui. Então vamos acessar form usuário. Então, nenhuma mensagem de erro, não há erro de sintaxe. No entanto, em momento algum, aquela ação que acabamos de criar, ela foi disparada, ela foi executada. Então, em que momento aquela ação que acabamos de criar, chamada ação atualizar acesso, ela vai ter que ser disparada? Ela precisa ser disparada sempre que a ação atualizar também ocorrer. Então veja só como é que nós vamos fazer. Nós vamos lá na ação atualizar e depois que a consulta foi executada e armazenada em zconsulta,
Podemos colocar até depois que a barra de status tenha sido atualizada. O que nós vamos fazer? Chamar a execução da ação atualizar acesso em seu evento ou método, no caso evento no Delphi, né, execute. Então, depois, sempre que a lista de usuários for atualizada, deu tudo certo, atualiza a barra de status e em seguida atualiza os acessos. Vamos ver o resultado dessa programação. Então, Z usuários, e observe que aqui nós estamos vendo os acessos. No entanto, até este momento da programação, observe aqui que eu coloquei apenas para explicar o que nós vamos fazer. Nós colocamos aqui o ID usuário, que não tínhamos criado lá na videoaula anterior, e observe que, apesar do usuário 6 ser o selecionado, todos os acessos de todos os usuários estão sendo apresentados. Todos os acessos de todos os usuários. Eu tenho aqui um acesso do usuário 7, um acesso do usuário 8. Se nós viermos um pouco mais para frente, o usuário que é o usuário 1, tem 136 acessos. O usuário 8 tem um acesso, é o que está sendo apresentado aqui, e o usuário 7, provavelmente é esse, a Maria, tem um acesso. Então, mesmo que eu clique aqui, né, ou me movimente, quer dizer que eu selecione um usuário diferente, todos os acessos estão sendo apresentados. Então agora nós precisamos aplicar filtros para que sejam apresentados apenas os acessos do usuário, do ID do usuário que está selecionado. Então nós vamos voltar lá no nosso código, vamos voltar na ação atualizar acesso, e aqui na composição do select nós vamos incluir então select asterisco from view acesso, where, e aqui o ID usuário ele tem que ser igual ao ID do usuário que está selecionado, e o ID do usuário que está selecionado está em zconsulta field by name código, pelo campo código. Vamos pegar o campo pelo código, até vou dar um enter aqui para jogar o código em duas linhas, fica mais fácil visualizar. Então o where ID usuário igual ao resultado, ao conteúdo de zconsulta.field by name, código, as string, para que eu já possa concatenar. E aí, acredito que esteja tudo certo. No entanto, eu vou fazer o seguinte, apenas para testar. Antes mesmo de pedir para executar tudo embaixo, eu vou dar um show message no conteúdo dessa variável consulta. Vamos salvar, compilar, ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Nenhum. Tudo bem. E olha lá. Select asterisco from view acesso. Aqui está errado, porque esse ponto e vírgula ele vai causar um erro quando o comando for executado. Precisamos corrigir. E aqui o erro foi apresentado. Então vamos abortar, né? Resetar o programa, voltar para lá. Então nós temos que tirar esse ponto e vírgula e podemos até acrescentar um ponto e vírgula aqui no final. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Usuários. Então select asterisco from view acesso where ID usuário igual a 3. Vamos fazer um pequeno teste. Vamos acessar aqui nosso banco de dados via SQLog e reproduzir aquele comando. Então select asterisco from view acesso where ID usuário igual a 3. Vamos ver se esse comando, olha lá, nenhum acesso do usuário 3. Vamos testar o usuário 1. 138 acessos do usuário 1. Vamos testar o 2. 0. E nós sabemos que apenas o 1, o 7 e o 8 é que tem acessos. Olha lá, o 7 tem um acesso
e o 8 tem um acesso também. Então, tudo indica que esse comando vai dar certo aqui. No entanto, quando nós executarmos com o 3, o ID usuário igual a 3, nós não teremos nenhum acesso. Ok? E olha exatamente o que aconteceu. O José não fez nenhum acesso. No entanto, vamos ver a Júlia. Cliquei e nada aconteceu. A Júlia 5. Mas o 7 também nada, o 8 também nada e o 1 também nada. Por quê? Porque uma vez que a consulta tenha sido executada, nós precisamos agora fazer com que, ao clicarmos no dbgrid ou movimentarmos o mouse, a ação atualizar acesso seja executada. Então, no evento on mouse up, ou seja, quando eu soltar o botão do mouse, ou on key up, ou quando eu soltar a tecla que está pressionada, esses dois eventos devem disparar a ação atualizar acesso. Então, vamos voltar lá para o código, voltar para o design. Então, primeiro eu vou selecionar o dbgrid em eventos e agora nos dois eventos, no on mouse up, toda vez que o mouse for o botão do mouse for solto no dbgrid, a ação vai ser executada, a ação atualizar acesso.execute. Para facilitar um pouquinho, eu vou copiar isso aqui. E quando on key up, a mesma coisa, não preciso herdar nada, ação atualizar acesso.execute. Então, executamos a aplicação. Select a series, nós precisamos tirar esse show message. Olha lá, a Júlia não tem nada. Olha aqui, ó. Nós vamos tirar, o 5 não tem nada, o 7 tem um registro. Então, a Maria fez um acesso no dia 19/10/2017, às 14 horas e 26 minutos. O Pedro não tem nenhum acesso, o Ricardo tem um acesso e o Wagner tem uma quantidade aqui, 130 e tantos acessos. Então, já está funcionando. Nós vamos só lapidar. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser tirar aquele show message que não está legal, está nos atrapalhando. Então, ação atualizar acesso. Esse show message aqui é desnecessário. Usuários, olha lá. Júlia, Maria, a Maria tem um acesso, o Pedro, o Ricardo tem um acesso, o Wagner tem X acessos. E o que é que nós podemos melhorar aqui? Nós podemos colocar uma barra de status aqui embaixo, indicando o número de registros dessa consulta que está sendo apresentada. E então eu vou ficar sabendo, olha, o Wagner fez tantos acessos. Essa barra de status, ela vai ter que ser posicionada aqui embaixo. Mas nós vamos deixar isso, porque tem bastante material já, nós vamos fazer isso e finalizar na próxima videoaula. Então, até lá!